O impacto da Grande Guerra de 1914 em 1918. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje sobre história da economia brasileira, principalmente do período republicano, ou seja, de 1889, economia republicana então, né? 1889 em diante. A história da economia do Brasil, o correto mesmo, ou mais indicado, é que se comece o seu estudo desde o descobrimento, desde a era colonial dos portugueses, para conhecer de fato os ciclos econômicos, basicamente, né? Ciclo da cana-de-açúcar, ciclo dos minérios, entre outros. E este da República também está acontecendo durante um ciclo. Dois, na verdade, mas o principal deles é o ciclo do café e o ciclo da borracha. O fato é que eu resolvi começar aqui no canal a partir do período republicano, em 1889, por conta das políticas econômicas que são mais claras, são mais evidentes, conforme o presidente que está no poder. E também estou utilizando um livro-texto que é um livro difícil do ponto de vista textual, ele não é muito bem organizado, sabe? Ele não é didático, não é um livro didático. Pelo menos eu estou dando aqui minha visão sincera. Eu não considero esse livro didático. O texto ele é muito denso. Você já tem que ter um conhecimento prévio assim, de economia, de história da economia brasileira, para não ficar tão perdido. E meu conhecimento não é lá grandes coisas, eu já estou gravando esse vídeo justamente para eu revisar esse tipo de coisa. Então esse livro, com certeza, ele já é um nível mais para nível superior, sabe? Faculdade. Porque você já tem que ter alguma noção básica de economia, da história da economia, para conseguir compreender melhor. Mas, vamos lá, né? A gente tem que insistir. Vimos nos vídeos anteriores que o Brasil enfrentou um período de prosperidade até este momento aqui. Então, o período republicano, a Primeira República, que vai de 1900 a 1930, o Brasil teve ali momentos áureos, momentos de crise e momentos de ciclos de sucesso. Então, a Era de Ouro, nesse período da Primeira República, foi de 1900 a 1913. Principalmente por conta do ciclo da borracha que aconteceu e que favoreceu demais, então, a economia brasileira nesse período. Também teve a questão do café, que também favoreceu. Além disto, nós tivemos também a questão de que os países europeus investiram pesadamente nas economias periféricas do mundo, né? Isso também influenciou positivamente. Agora, também falamos sobre a questão do ouro, né, que foi moeda em certo período. Agora nós vamos ver o que aconteceu depois, né? Ou seja, depois da Era de Ouro, depois de 1913, o impacto da Grande Guerra. Então, as crises que virão nesse período da Primeira República, elas acontecem principalmente por conta de situações exógenas, como a própria palavra que o texto aqui utiliza. O que isso significa? Por exemplo, sazonalidade, ou melhor, situações climáticas, situações de sazonalidade não, mas situações que não estão exatamente sob o controle dos produtores de café, por exemplo, e mesmo da borracha, são fatores exógenos. Não tem como ter controle sobre isso. E também essa flutuação, né? E também essa situação europeia da guerra, né? Então são situações exógenas que não dependem exatamente do governo para que algo seja resolvido aqui. Então vamos começar o assunto de hoje sobre o impacto da Grande Guerra. Quero ler apenas um ou dois parágrafos para que o vídeo não fique longo. O impacto da Grande Guerra 1914-1918. O início da guerra teve efeitos imediatos sobre o comércio internacional. Veja, internacional, não é só o Brasil. Afetando o fluxo de pagamentos externos, a receita tributária e a indústria do café. Então, afetou diretamente pagamentos externos, receita tributária e a indústria do café, no caso aqui do Brasil. A primeira reação do governo foi fechar a caixa de conversão, tentar ganhar tempo com uma série de medidas de emergência, incluindo um longo feriado bancário e uma moratória temporária sobre todas as dívidas, perdão da dívida, e autorizar uma grande emissão de notas inconversíveis que, apesar de montar
apenas a uma fração da contratação da base monetária verificada desde 1913, serviu para aliviar temporariamente, como quase tudo na economia do Brasil é sempre temporariamente, a crise de liquidez e atender às despesas do governo. Então, o Brasil teve nesse período uma crise de liquidez e aí resolveram isso como? Emitindo moeda, né? Liquidez é aquele dinheiro imediato, aquele dinheiro de curto prazo que é necessário. Inclusive na contabilidade tem esse termo bastante comum, né? Ativo circulante, que é uma parte do balanço patrimonial que evidencia o conjunto de bens e direitos e obrigações de uma empresa. Ali você tem então o que é circulante e o que não é circulante. Circulante é tudo que é líquido, liquidez, tem uma liquidez maior do que o não circulante. Então até o período de 1 ano. Mas aqui pensando em termos de país mesmo, economia, macroeconomia, provavelmente a liquidez não refere-se apenas a 1 ano, né? Serviu então esse aumento da base monetária para atender a despesas do governo. Entretanto, último parágrafo do vídeo de hoje. Entretanto, na medida em que o comércio se normalizava, apareceram grandes pressões para a depreciação da taxa de câmbio que, se materializada, ameaçava tornar mais crítica ainda já precária a posição orçamentária do governo. O resultado natural foi a assinatura em outubro de um novo Funding Law de 15 milhões de libras com os banqueiros do governo para fazer frente ao pagamento de juros de empréstimos federais até 1917, suspendendo-se as amortizações até 1927. O Funding Law de 1914, juntamente com a assinatura de acordos similares por parte de outras autoridades públicas com seus credores estrangeiros, serviu para aliviar o balanço de pagamentos e contribuiu de forma decisiva para que se pudesse estabilizar a taxa de câmbio em torno de 20% a 25% abaixo da paridade de pré-guerra ao longo de todo o conflito. Mais um parágrafo, só para a gente sair desse contexto aqui. Em fins de 1914, lembrando, estamos falando do impacto da Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Em fins de 1914, as mudanças provocadas pela guerra no comércio internacional começavam a definir seus contornos. As exportações brasileiras não foram adversamente afetadas logo em 1915, pois, em grande medida, continuaram a atingir o mercado alemão através dos países neutros da Escandinávia até o aperto do bloqueio naval aliado em 1916. Então veja, essa informação é interessante. Veja que não houve um grande impacto no Brasil logo de início, né? Principalmente na exportação de café, porque o Brasil exportava indiretamente para a Alemanha, pelo jeito a Alemanha era um grande comprador, continuava a chegar o café brasileiro na Alemanha por conta dos países da Escandinávia. Então, Suécia, Dinamarca, Noruega. Até o aperto do bloqueio naval que só ocorreu em 1916 e a depreciação dos R$ 1.000 compensou a queda sofrida pelos preços dos principais produtos de exportação antes da guerra. O maior problema criado pela guerra para o comércio exterior brasileiro foi o da estagnação das importações aos níveis já extremamente deprimidos que haviam atingido o fim da recessão de 1913-14. Então a importação do Brasil caiu drasticamente. Isso refletia em parte a continuação de níveis de atividade domésticos deprimidos, mas sinalizava também o efeito negativo da guerra sobre a oferta mundial de manufaturados. A importação aqui no sentido de importação de produtos manufaturados, ou seja, com valor agregado superior. A contratação do volume de importações ameaçava, por sua vez, transformar o desequilíbrio fiscal do governo, a contração do volume de importações ameaçava, por sua vez, transformar o desequilíbrio fiscal do governo federal em uma crise fiscal permanente, caso não fosse alterada a dependência da receita em relação à tarifa. Bom, eu fico por aqui, no próximo vídeo, então continuamos a partir deste ponto. Ou seja, tão logo as ações militares na Europa começaram a apontar para a possibilidade de um conflito duradouro, vamos ver como que se desenrola essa história então. No vídeo passado eu tratei sobre a deterioração do balanço de pagamentos que apareceram ali em 1912. Vou deixar esse vídeo aqui no final. Valeu. Estou construindo, eu não sei se falei isso, mas se eu não falei, falo agora. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre história econômica do Brasil. Estou utilizando este livro-texto aqui, ó, Ordem e Progresso. Progresso, né? Toda sexta-feira um vídeo sobre isso aqui no canal. Valeu.